Olá, que bom que você clicou nesse link e chegou até aqui. Eu sou o Francis, eu sou consultor e mentor, trabalho no meio corporativo e empresarial com mentorias executivas, atendo empresárias e empresários, empreendedoras e empreendedores. Já estou nesse meio há muito tempo, não é? A barba branca não me deixa mentir. E eu quero trazer, de maneira breve nesse vídeo, um pouco sobre a temática do neurobusiness, que às vezes a gente lê, não entende o que é esse negócio, será que isso funciona, será que faz sentido? Então esse vídeo é para trazer luz um pouquinho sobre essa temática tão importante, tão relevante. Isso parece novo aqui no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos já é uma realidade, não é nem tendência mais, já é realidade. E nós aqui precisamos trazer o que é bom, não é? Temos que trazer o que é bom, que está lá fora, que está dando certo, que tem que ser trazido aqui para o Brasil, porque nós brasileiros também merecemos isso, as empresas brasileiras merecem. Neurobusiness nada mais é do que o que a gente sempre soube, só que agora de maneira parametrizada, com métricas, com possibilidades de geração de insights e estratégias para a empresa. Eu já vou explicar. Imagine você que nós temos duas empresas que estão no mesmo local geográfico, as duas estão no Brasil, na mesma região do Brasil, ou seja, não tem a questão geográfica de diferença. É o mesmo risco Brasil, quando eu falo isso, eu estou falando de riscos políticos e econômicos. As duas empresas têm o mesmo nível de qualidade de produto final para venda, para o consumidor final, ou seja, qualidade similar, preço parecido, são concorrentes. Uma está decolando e a outra está declinando. O que é que muda de uma para outra? Elas têm coisas muito similares, mas uma consegue alavancar, crescer e a outra regredir, declinar, definhar. O que muda é o fator humano, isso a gente sabe há muito tempo. Então, tem aquela célebre frase, não é? Os meus colaboradores são pessoas, os consumidores são pessoas. Se eu não entendo de pessoas, não entendo nada de negócios. Isso aí a gente já sabe, está cansado de saber. E é verdade, infelizmente é uma verdade e muitas vezes a gente não entende sobre isso. Então veja bem, o neurobusiness vem trazer parâmetros e trazer métricas para que a gente consiga compreender o comportamento humano, seja o comportamento dos colaboradores, para que eles façam a empresa decolar e não declinar, tá certo? E também o comportamento humano em relação aos consumidores, para que eu consiga me posicionar melhor no mercado, criar produtos e serviços que tenham a ver com o segmento que eu atendo, não é? Qual é a persona desse segmento e tudo mais, aquilo que a gente sabe do marketing. Então o neurobusiness vem para isso. A ideia aqui é que sim, se a gente quiser hoje ter sucesso em qualquer negócio, não é? Qualquer negócio, e empreender de verdade e ser um empresário, uma empresária de sucesso, com alta performance, não é? E ter grande impacto no meio corporativo e empresarial, ganhando nicho, participação de mercado, a gente vai ter que entender principalmente, especialmente, sobre o fator humano. Não tem como ter sucesso, impactar mercado, crescer empresa sem conhecer o fator humano. Isso é fundamental e preponderante. Para isso, a gente vai ter que desvendar algumas coisas. Então, por exemplo, códigos culturais, então, funcionamento do cérebro das pessoas, não é? A mente, como que funciona, qual é a estrutura das experiências dos nossos consumidores finais, dos nossos colaboradores, não é? Que vão formar o quê? O contexto das suas escolhas. O colaborador, vamos pensar internamente, ele faz escolhas que vão decolar a empresa ou declinar a empresa em função desses códigos que eu estou falando, culturais, o que é que leva ele a escolher aquilo, o que é que faz ele ter aquela tomada de decisão, não é? Tudo isso tem a ver com o comportamento humano, com esses fatores que levam ele a isso. Da mesma forma, o nosso consumidor final, lá do nosso segmento que a gente atende, o que é que faz ele decidir por comprar o nosso produto e não do concorrente? Precisamos compreender isso, né? Precisamos entender isso. Então, quando a gente olha para o neurobusiness, a gente encontra respostas sobre isso, sobre entender o fator humano, seja de colaboradores ou de consumidores, interna ou externamente à empresa, à organização. Né? O neurobusiness vai ser sobre criar estratégias de negócio, resumindo, né? Vai ser sobre criar estratégias de negócio com base na neurociência, tá certo? E a neurociência estuda o quê? Estudam como o ser humano se comporta e como ele toma decisões, sejam os colaboradores internos ou os consumidores que estão externos à organização. Isso é fato. E o neurobusiness entende e aceita o fato de que nenhuma área consegue sozinha desvendar o fator humano, desvendar o comportamento humano. Por isso o neurobusiness age de maneira multidisciplinar. Então nós que trabalhamos com consultoria e mentoria no meio corporativo, com executivos e executivas, empresários e empresárias,
nós entendemos que é fundamental uma multidisciplinaridade. Por isso que quando a gente age através do neurobusiness, a gente está usando, por exemplo, psicologia, neurociência, a questão linguística, filosofia, antropologia, tudo isso para, no fim das contas, desvendar o que é que gera a motivação para que ou o colaborador ou o consumidor final tome a sua decisão. O colaborador internamente para fazer a empresa decolar e não declinar. E o consumidor final, como que ele toma a sua decisão, esse comportamento humano dele que leva ele à tomada de decisão, como que ele chega nisso para comprar o meu produto e não do meu concorrente. Neurobusiness vai trabalhar nesse contexto, nesse sentido. Já fica a dica, me segue aqui no Instagram @FrancisMentorOficial. Eu vou colocar muito mais conteúdo sobre isso, não é? Vamos desvendando o neurobusiness juntos. E aí, eu daqui, você daí, interaja, coloque dúvidas, situações reais, cases, né, do dia a dia aí corporativo. Eu tenho aí muitos anos de experiência no meio empresarial, trabalhando com lideranças, com executivos e executivas. Eu posso interagir com você e eu estou muito afim, muito querendo aprender também com a sua realidade, com a sua história, com a sua experiência. Então interage comigo e vamos juntos desvendar o neurobusiness, fazer com que no Brasil ele não seja uma tendência apenas, mas seja uma realidade, porque só assim as empresas, as corporações brasileiras sairão de um nível mediano e chegarão a um nível de ápice máximo, porque estarão compreendendo o fator humano, que é fundamental, preponderante, seja colaborador internamente, seja consumidor externamente. Assim a gente vai entender o comportamento do consumidor pelo neurobusiness e vai avançar e vai decolar e não declinar as nossas organizações. Segue aí, vamos junto, obrigado, até mais.